falo sobre Alexandro, para completar tudo que você precisa saber sobre contratações no Flamengo, tá o fracasso da seleção brasileira na tentativa de disputar a Olimpíada e o Ramon Menezes podendo pedir música no Fantástico, 3 trabalhos horrorosos. Falo sobre prêmios pagos nesse ano ainda maiores para título de Copa do Brasil. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para você iniciar a segunda-feira bem informado, a primeira informação, Matias Vinha pode ser a novidade do Flamengo para a partida de quinta-feira contra o Bangu. Ele será relacionado lateral esquerdo, contratado para essa temporada. Ele chegou com um pequeno problema no joelho, está completamente recuperado e o Tite cogita utilizá-lo pela primeira vez. Bora falar agora sobre a seleção brasileira sub-23 que disputava o pré-olímpico e ficou de fora das Olimpíadas. O Brasil será o único campeão atual, medalha de ouro, que não terá a chance de defender sua medalha de ouro na Olimpíada entre todos os esportes coletivos. Então, assim, todos os campeões em esportes coletivos da última edição estarão em Paris, exceção ao time de futebol masculino da seleção brasileira, que nesse domingo perdeu por 1-0 para a Argentina, gol já no final da partida, e o Ramon Menezes, o técnico da seleção, completou seu terceiro fracasso à frente das seleções brasileiras. Não tenho a mínima ideia porque foi contratado, nunca fez um bom trabalho em clube nenhum. Teve a chance na seleção brasileira e por onde passou na seleção fracassou. Você quer ver? Seleção brasileira principal. Entre a saída do Tite e a chegada do Fernando Diniz, ele comandou a seleção em 3 amistosos. Ganhou da Guiné-Bissau, que é fraquíssima, e depois acabou perdendo para Marrocos e Senegal. O cara consegue na seleção principal ter 2 derrotas e 1 vitória. Não bastasse isso, foi disputar o Mundial Sub-20 e conseguiu ser eliminado nas quartas de final pela seleção de Israel. Pensa que acabou? Teve agora o pré-olímpico, o Brasil conseguiu perder na fase final para Paraguai e Argentina, tendo vencido apenas a Venezuela, terminando na terceira colocação. Apenas os 2 primeiros passam para a Olimpíada. O Paraguai e a Argentina serão os representantes da América do Sul. Brasil que vinha participando de Olimpíadas há 20 anos e nas últimas 4 participações todas com pódio. Pegou bronze, pegou prata e vem de 2 títulos de medalhas de ouro nas 2 últimas edições das Olimpíadas. Ramon Menezes conseguiu esse feito e olha que a seleção era bem boa, com jogadores como Hendrick, John Kennedy, Gabriel Peck, Marlon Gomes, o Andrei e ainda assim Maurício, e ainda assim a seleção brasileira completamente desorganizada, uma enorme bagunça durante toda a competição. Conseguiu essa desclassificação, foram 4 vitórias e 3 derrotas desde o início do torneio pré-olímpico. Espero que o Ramon Menezes não dure mais do que um dia, ou 2 no máximo até ser demitido. Nem deveria ter chegado na seleção brasileira. Outra curiosidade, como a seleção consegue resultados horrorosos na gestão Edinaldo Rodrigues, hein? Parabéns aos envolvidos. Temos de pensar em soluções dentro das nossas condições financeiras, fazendo contratações pontuais e importantes para termos um elenco mais qualificado. Quero destrinchar cada uma das situações dos nomes mais especulados. Mateuzinho, já tem um acerto entre o Flamengo e o Corinthians, entre o Corinthians e o Mateuzinho. Só que o Flamengo está exigindo, primeiro, o pagamento da primeira parcela, só depois ele vai liberar o jogador para viajar, além de garantias bancárias em relação às outras parcelas. Ou então, o Flamengo quer uma multa bastante grande em caso de atraso nos pagamentos. Bora mudar de assunto e falar sobre Alexandro, lateral esquerdo dos mais interessantes, 33 anos de idade, vive os últimos meses de contrato na Juve, a Juventus. O vínculo se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato. Queria contar para vocês que o Alexandro foi especulado recentemente no Flamengo. Imagino que essa negociação dificilmente vai acontecer, até porque o Fla já contratou o Matias Vinha e tem o Ayrton Lucas como seu titular. Alexandro, que ganha na Juventus 2 milhões de reais mensais, certamente precisará baixar essa pedida para que possa se mudar para um clube brasileiro, mas cara, super interessante. Dá uma olhada no perfil dele. 9 temporadas de Juventus, mais 4 anos de Porto. Antes havia jogado no Atlético Paranaense e no Santos. Queria saber se cabe no seu time do coração. Use espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre novidades em relação a contratações e saídas no Flamengo. Rubro-negro que venceu Volta Redonda por 3-0 nesse sábado, Campeonato Carioca. Gols de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas.
Depois do jogo, o Marcos Braz concedeu uma entrevista e atualizou sobre uma série de coisas. Começou falando sobre Igor Coronado. Disse o seguinte, abre aspas, 0. Não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso e nunca se iniciou qualquer papo, fecha aspas. É bem verdade também, preciso acrescentar, que o Matheus, o filho do Tite, concedeu entrevista depois da partida e admitiu que havia procurado o Igor Coronado enquanto ele ainda defendia o Al Ittihad. Sobre Léo Ortiz, zagueiro que pertence ao Red Bull Bragantino, jogou pelo Bragantino e fez gol no empate 1-1 contra o São Bernardo. Segundo gol dele no Campeonato Paulista, Pedro Caixinha disse que não abre mão da permanência do atleta. Por outro lado, o Marcos Braz respondeu que há uma diferença grande entre o que pede o Bragantino e o que oferece o Flamengo. A negociação ainda não está fechada. Só para completar, Mateuzinho e Thiago Maia. O Mateuzinho, a tendência é que os dois saiam, o Mateuzinho para o Corinthians, o Thiago Maia para o Internacional. E o que o Braz disse sobre eles, eu acredito que as coisas irão acontecer e aposto ainda que o Mateuzinho saia um pouquinho na frente do que o Thiago Maia. Isso se dá, porque entre Corinthians e Flamengo já está tudo certo em relação ao Mateuzinho, falta apenas a garantia bancária. Em relação ao Thiago Maia, o Flamengo ainda pede um pouco mais de dinheiro ao Internacional. Bora falar agora sobre Copa do Brasil, que aumentou os prêmios pagos para participação dos times nessa temporada. Copa do Brasil, que já era o torneio que mais rendia entre as competições nacionais, melhorou ainda mais sua condição, 5% de aumento em relação ao ano passado, valor maior até do que o crescimento do IPCA, que ficou em 4,62%. Dessa maneira, um time de Série A que tiver participado de todas as fases e acabasse sagrando campeão pode embolsar até 96 milhões de reais. Importante contar que a primeira fase tem 1.470.000 para os participantes, a segunda 1.780.000, a terceira com 2.200.000 reais. A partir das oitavas de final, que conta com a participação dos clubes da Libertadores, 3.400.000, nas quartas de final 4,5 milhões de reais, na semifinal 9.450.000. O título de campeão, a vitória na final, vale 73,5 milhões de reais, já aquele que ficar com o vice-campeonato fica com 31,5 milhões de reais. Olá pessoal, mais um vídeo no canal. De agora eu vou trazer um debate que eu ando escutando muito nas ruas, nas redes sociais, nas últimas horas. Gabigol já merece ser titular no time do Flamengo na vaga do Pedro? E eu vou trazer esse debate aqui para o canal. Vou dar a minha opinião, mas antes da minha opinião também vou dar o meu argumento. E eu quero saber qual é a opinião de vocês também. Mas antes, espero eu dar meus argumentos, porque vai que o meu argumento mude sua ideia ou não também. Pode apenas confirmar aquilo que você já estava pensando. Vamos trazer esse debate agora aqui no canal Vene Casagrande. Tem também o Carnaval dos Jogadores do Flamengo. O Flamengo folgou nesse domingo. O que será que os jogadores fizeram? E tem também goleiro do Flamengo criticando e muito a bola do Campeonato Carioca. Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado daquilo que está acontecendo no Flamengo. Beleza? Vamos para as informações. É o seguinte, galera, domingo de folga, domingo de carnaval no Rio de Janeiro, após a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 3-0, e o elenco rubro-negro se reapresenta nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, uma data super especial, porque é aniversário desse que vos fala. Então, não esqueça de me dar parabéns aí. Mas, enfim, falando sério, o Flamengo se reapresenta nessa segunda-feira, pensando no duelo com o Bangu na próxima quinta, pelo Campeonato Carioca. Mas, com a folga, muitos jogadores foram curtir desfile, sambódromo. Eu vi fotos nas redes sociais, torcedores reclamando, parece que tá tudo bem no Flamengo, como assim estão curtindo Sapucaí? Gente, olha só, na boa, eu sou um cara que vocês me conhecem, eu tento ser o mais rígido possível, cobrança de jogador, porque eu acho que o jogador tem que levar a vida de atleta, mas nesse caso, cara, zero problema. Os jogadores foram de sábado para domingo. Se tivesse sido de domingo para segunda, que é a data da reapresentação, poderíamos até estar discutindo, mas eu não vejo o menor problema dos jogadores estarem curtindo uma noite no sambódromo, ainda mais de folga. Tava lá o Wesley, Varela, Arrascaeta, o Mateuzinho, que agora é Matheus França, Léo Pereira, que até brincou,
com o fato de ser chamado de Carolino. Enfim, Gerson estava lá, menor problema. O que importa é, segunda-feira, reapresentação, 3 horas da tarde, todos estarem lá, obviamente, bem fisicamente. É isso que importa. Matheus Cunha, após o jogo contra o Volta Redonda, ele criticou a bola do Campeonato Carioca. O Tite já havia criticado, agora foi a vez do goleiro rubro-negro, que foi titular diante do Volta Redonda, e ele disse o seguinte: é muito ruim. A gente brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, a bola vem variando, a bola sai, você pega, recebe do Gandula uma bola pequena, aí a bola sai de novo e volta uma menor, uma bexiga grande. É muito ruim, ainda mais com o Maracanã do jeito que está. Ele está se referindo ao gramado do Maracanã, que de fato está um pasto. Tem que melhorar, é inadmissível o Flamengo, o Fluminense, gestores do Maracanã, deixarem seus respectivos atletas atuarem nesse gramado. Ah, mas no Maracanã teve 78 jogos na temporada passada. O problema não é durante a temporada. O problema é que a temporada já está começando com um gramado ruim. Ah, teve show, mas eles tiveram 40 dias livres para deixar o gramado em bom estado e não conseguiram deixar. É incompetência. Estamos falando de gramado do Maracanã há quantos anos? 3, 4 anos. É um absurdo. Mas já falei sobre isso, falei aqui de novo. Vamos para a próxima pauta. É o seguinte, a próxima pauta é um debate que eu ouço muito. Hoje eu estava na praia e na roda lá, a resenha vai, a resenha vem. Discussão no bom sentido, né? Debate. Gabigol já merece ser titular no time do Flamengo, no lugar do Pedro? É o seguinte, pessoal, sejamos bem francos. O Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada. Talvez os clássicos diante do Vasco, diante do Botafogo, a gente possa tirar algum proveito ou fazer alguma avaliação. Mas o Campeonato Carioca é muito fraco. Vide os jogos do Flamengo contra Audax, os jogos com o time principal, no caso. Audax, Sampaio Correia, Volta Redonda, são adversários extremamente fracos. E se a gente está falando de um período que é servido como laboratório para os treinadores do futebol carioca, o meu ponto de vista é o seguinte: por que não testar o Gabigol como titular agora? Faz um teste. Sabe por quê? Toda vez que ele entra de titular, é um time misto, um time alternativo. Aí no meio de campo ele não tem os principais jogadores que podem servi-lo. E quando eu digo os principais jogadores, é Arrascaeta, De La Cruz, que embora tenha sido titular diante de Volta Redonda, mas ele não teve o Arrascaeta. Teve ao lado dele Vitor Hugo, que atuou numa posição improvisada, como o próprio Tite disse. Teve o Alan. Então, eu acho que o Gabigol ele já merece ser testado como titular, não ser considerado titular. Deixa o Gabigol começar uma partida ao lado dos principais jogadores. Deixa ele ser testado, Tite. Eu não estou, repito, nem acho que o Gabigol esteja jogando para justificar ser titular, ser dono da posição. Não. O que eu estou defendendo é um período de teste, já que estamos no Campeonato Carioca, um período que serve como laboratório para o treinador Tite. Por que não testar o Gabigol iniciando uma partida ao lado dos principais jogadores no meio de campo? Antes de finalizar, eu quero fazer um elogio a um jogador, Luiz Araújo, jogador que terminou a temporada passada como titular na ponta direita. Esse ano, com a chegada do De La Cruz, ele acabou perdendo a vaga de titular na equipe, mas mesmo assim manteve a seriedade, manteve o bom trabalho e toda vez que é acionado por Tite, ele dá conta do recado. Seja entrando durante o jogo, no segundo tempo, seja iniciando a partida. Diante do Volta Redonda, para mim, ele foi o melhor em campo. Não sei o que vocês acham. Inclusive, o gol do Gabigol foi uma baita jogada do camisa 7 rubro-negro. Luiz Araújo tem tudo para ser peça extremamente importante nessa temporada. Iniciando uma pré-temporada com um treinador que gosta de dar moral. É só olhar o que aconteceu com o Everton Cebolinha. Então, acho que, beleza, existe o debate Gabigol, Pedro, quem deve ser titular, em qual posição o De La Cruz tem que jogar, de segundo volante, meia, mas não podemos esquecer das boas atuações do Luiz Araújo. Tem sido uma peça importante, arrisco a dizer que tem sido uma espécie de 12º jogador no time do Tite. Olá, torcedores apaixonados pelo Mengão. Hoje, trazemos notícias quentes sobre o desempenho impecável do Flamengo na Arena Batistão, um verdadeiro palco de glórias para o time rubro-negro. Preparem-se para mergulhar nos números impressionantes e no clima de confiança que a equipe carrega para a 8ª rodada do Campeonato Carioca. Ao adentrar a Arena Batistão, o Flamengo se depara com um terreno fértil para vitórias.
Nos últimos anos, o clube conquistou 13 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas em 18 jogos disputados no estádio. Com um saldo de 29 gols marcados e apenas 7 sofridos, os comandados de Tite têm razões de sobra para encarar o próximo desafio contra o Bangu com motivação elevada. Esses números expressivos são cortesia das estatísticas do Fla Estatística. Apesar do domínio na Arena Batistão, há uma sombra de preocupação para a partida desta quinta-feira, 15/02. O Flamengo, conhecido por sua imponência em casa, enfrenta um desafio ao conquistar apenas 6 pontos como visitante nesta edição do Campeonato Carioca. Manaus, Belém e João Pessoa foram palcos de jogos onde a equipe não conseguiu reproduzir seu rendimento notável. Partidas contra Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Correia e Vasco, fora de casa, apresentam um desafio extra para os rubro-negros. Atualmente na segunda posição da tabela, o Flamengo busca encurtar a distância de 2 pontos em relação ao líder, Fluminense. A equipe está a um passo de garantir sua vaga na semifinal do estadual, alimentando as esperanças de mais um título para a nação rubro-negra. A expectativa é grande para ver o Flamengo brilhar mais uma vez na Arena Batistão. Que esses números imponentes se traduzam em mais uma vitória para o Menão, solidificando sua posição no Campeonato Carioca e fortalecendo a busca por mais conquistas. Fiquem ligados, inscrevam-se no canal e vamos juntos vibrar pelo Mengão.